Galera, eu preparei aqui uma ideia para começar a entrar, né? É uma ideia que eu vou falar para vocês que chama o quê? A gente está falando de fundamentos, a gente está falando de TRC, Transporte Rodoviário de Cargas, só que mais do que isso, vamos entrar em modelo de negócio. E aí, o que eu vou falar com vocês nessa aula? Quando a gente falar de TRC, a gente vai falar sobre dois tipos. Dois tipos de negócios no transporte, ou seja, dois tipos de modelos de negócio que a gente tem dentro desse mercado. E quando eu falo de dois tipos de negócios no TRC, a gente está falando de dois tipos de transportadora, galera. E sem rodeio é o seguinte, esses dois tipos é a transportadora que trabalha com frota e a transportadora que trabalha sem frota. Simples assim, tá? Então, aqui a gente vai falar especificamente sobre a transportadora que trabalha sem frota. Tá? E galera, por que eu estou trazendo isso? E eu acho importante a gente ter isso muito claro antes de dar os próximos passos no curso. O que eu vou passar para vocês aqui, nesse curso, no método Educafrete, vai te dar uma base para você começar o seu negócio, seja para trabalhar com ativo, sem ativo, trabalhar com produto carga seca, carga perigosa, produto frigorificado, não frigorificado, veículo pequeno, médio, de grande porte, carga pesada, não importa, galera. É trabalhar com TRC, fechado? Agora, eu tenho que deixar bem claro para você esses dois formatos aqui para que você tome algumas decisões ao decorrer do curso, tá? E, pessoal, quando a gente pensa em transportadora, a gente está pensando no quê? Tem um modelo mais convencional, que é aquela transportadora que tem um galpão, que tem ativo. Você sabe o que é ativo imobilizado? Imagina que você vai abrir uma transportadora hoje e o seu cliente te pede um volume de fluxo, né, de demanda de 10 fiorinos para você atender um cliente grande, o Mercado Livre. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que comprar 10 fiorinos? Te pergunto, quanto que custa? Quanto que custa 10 fiorinos? Galera, se a gente for colocar hoje um custo médio de uma fiorino, vamos colocar 50 mil reais, tá? 50. Se a gente multiplicar isso por 10, galera, a gente está falando de meia milha para investir em ativo para fazer essa parada funcionar. Vale a pena? É claro que vale. Se você tiver essa grana, tiver um contrato, porra, vai para cima. Agora, a gente está trazendo aqui opções para que a gente consiga encaixar, né? E começar esse trabalho. Você lembra na aula anterior que eu falei sobre uma receitinha de bolo aí com alguns pontos que são básicos para a gente começar qualquer negócio? Um deles é dinheiro. Então, assim, qual que é a barreira de entrada, né? E agora, por um outro lado, quando a gente fala de uma transportadora que trabalha nesse formato sem frota, a gente está falando aqui, pessoal, de um fator que eu até coloquei aqui, que tem uma barreira de entrada menor. Tá? Ah, Danilo, o que é barreira de entrada? Você vai precisar gastar menos para entrar. Ponto. Simples assim. Você vai ter que ter experiência, você vai ter que ter um know-how, vai ter que trabalhar pra caramba, fazer gestão, processos. É claro que vai fazer como em qualquer outro negócio. Mas quando você tem a opção por não trabalhar com frota ou por terceirizar parte da sua frota, particularmente, e aí eu indico, porque você consegue um fator aqui que é primordial, tá? Que é o quê? Escalabilidade. E aí eu vou colocar aqui o formato de trabalho com frota, tá? E o modelo de trabalho sem frota, beleza? Então, entrando aqui, ó. Vamos começar daqui, né? Barreira de entrada. Se você trabalha com frota, você tem uma maior barreira de entrada aqui, certo? Maisinho aqui. Se você trabalha sem frota, você tem uma menor barreira de entrada. Mais uma vez, imagina que você vai ter que trabalhar, você vai ter que entrar para começar um negócio e você vai investir no negócio. Você precisa investir em infraestrutura, você precisa ter um fluxo de caixa, você precisa investir talvez em contratar já mão de obra, enfim, você vai ter que gastar uma grana para isso. Vamos supor que com uma transportadora com frota, você tem que gastar em torno de 200 mil reais. Se for com uma transportadora sem frota, com 50 mil reais você já começa um negócio a rodar ele, claro que de pouquinho,
mas você já tem uma base para começar a rodar. Vamos supor que você hoje seja um motorista e tem uma Fiorino ou tem um veículo e está pensando em expandir, formalizar o seu negócio, contratar gente, fomentar essa parada. Então, aí você pensa, coloca na balança, o que compensa mais hoje para você? É claro que isso chama atenção, né, galera? Eu não estou falando só de grana não, tá? Quando você decide por investir em um ativo, imagina que você vai gastar 50, 100, 200, 300, 400 mil em um veículo, porque dependendo do veículo que você for comprar, pode chegar perto de 1 milhão. Se você comprar um conjunto de carreta, cavala trocada, nova e zero. Então assim, você vai ter que gerir tudo isso. Como que você vai gerir isso? Você tem expertise para fazer uma gestão de frota? Não. Você vai ter que contratar um cara para cuidar disso, além do motorista, tá? Se você deixar só na mão do motorista, é bem provável que você tenha grandes problemas, beleza? Então, show de bola. A gente está falando aqui de barreira de entrada, tá? Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Vamos falar dessa parada aqui que eu falei sobre escalabilidade. Galera, eu acho fantástico isso daqui, e aí eu tenho um testemunho que eu posso dar, porque eu tenho uma transportadora, você parceiro de transportes, eu atuo 100% hoje sem frota, tá? Eu trabalho com agregados e terceiros diretamente, eu vou explicar mais ali na frente qual que é a diferença de um para outro, e o que me proporciona, o que me facilita esse modelo de trabalho de negócio é que eu tenho, por exemplo, um principal cliente, tá? E eu trabalho com embalagem com esse cliente, e esse cliente fala assim para mim: Danilo, eu preciso de um truque, de uma carreta para amanhã, beleza? Show de bola. Eu tenho agregados que já fazem essa rota quase que todo dia, ou todo dia até. E aí ele fala, por conta de um pico de demanda no final do mês, eu falo assim: Danilo, hoje eu vou precisar de 5. Puta, eu não tenho para te atender 5. No caso, se eu trabalhasse só com um limite de ativos que eu tivesse dentro do meu CNPJ, enfim, na minha empresa. Agora, se eu tenho uma base para terceirizar a parte disso, o importante e o pulo do gato está aí. A gente hoje tem mais de 700 mil motoristas que são cadastrados na ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre. De forma simples, galera, são os autônomos, são os motoristas que estão aí no mercado, vivem disso, são empreendedores também, têm o seu próprio veículo, estão rodando aí de norte a sul, fazendo essa máquina rodar. Agora o ponto é o seguinte: se meu cliente pede 5 e eu só tenho 2, o que eu faço? Eu terceirizo os outros 3. Ah, Danilo, não é muito arriscado? Dependendo de como você fizer, é claro que é. Sempre vai existir um risco, tá? Mas agora, se você fizer da forma correta, você consegue escalar o seu negócio de uma forma muito mais fácil. Imagina você ter que comprar mais 2, 3 veículos para poder atender uma demanda que é o que a gente chama, às vezes ela é sazonal, né? Tem uma sazonalidade, ou seja, tem um pico maior. O Natal, por exemplo, é um período onde tem uma sazonalidade, um fluxo de demanda um pouco anterior maior para abastecer, né, o mercado para aquele período de compra. Então, galera, a gente precisa entender isso daqui, e eu posso te garantir, se você trabalha com frota, você tem menos facilidade para escalar o seu negócio, tá? É claro, mais uma vez, pessoal, se você tiver grana e puder escalar, vou investir 1 milhão, 2 milhões aqui, show de bola. Só que o ponto é o seguinte: se acabar a demanda, ou se ao decorrer do percurso, seu cliente falar assim: Danilo, sabe aquela carreta que eu te pedi? Então, a carga vai ser de truque agora. Ou ao contrário, o que você vai fazer? Entendeu? Então, assim, ao decorrer do amadurecimento do negócio, você vai conseguindo entender onde que dá para arriscar mais ou menos. Mas no início, o fato de você trabalhar com esse formato terceiro te proporciona uma tranquilidade maior nisso. E aí você consegue, sem frota, menos no caso, né? Vamos colocar vermelhinho menos para facilitar. Errei aqui. Então você acaba tendo menos barreira de entrada, certo? Então beleza, então a gente, barreira, escalabilidade, fechado. Custo de investimento, já falei, não tem nem o que falar muito, certo? Se você trabalha com frota, você tem um maior custo de investimento do que se você trabalha sem frota, certo? Se você... Infraestrutura. Galera, infraestrutura, mais uma vez, a gente está falando do quê? Do básico. Então, você vai ter que ter um escritório, você tem que ter mobiliário, isso daí é natural, tanto para um quanto para outro você vai precisar. Agora, dependendo do seu negócio, dependendo do seu formato de trabalho, se você tiver veículos, por exemplo, você já vai precisar de um local para guardar esses veículos, então precisa ter uma infraestrutura maior.
que já é indicado um galpão, alguma coisa nesse formato. Então, a infraestrutura para quem trabalha com frota acaba sendo um pouco maior. Isso não tem nada a ver com o ponto, por exemplo, se a gente falar amanhã ou depois o cliente demanda para você trabalhar com armazenagem, tá? Que é uma outra pegada, tá? Que foge do TRC, tá? Faz parte, aliás, tá junto ali, né, no conglomerado, se a gente falar de logística, claro que tá. Mas, quando a gente fala de transporte rodoviário de cargas, a gente está falando de o transporte por vias, por rodovia, né? De um ponto a outro. E aí depois a gente vai diferenciar um pouco mais ali na frente a ideia sobre fracionado e dedicado, tá? Carga fracionada e carga dedicada. Mas, por fim, você acaba também tendo... Aqui eu vou colocar que empata, tá, pessoal? Com frota e sem frota. Eu vou colocar aqui menos e menos. Porque às vezes você pode escolher ter um galpão, mesmo que você não guarde a frota, para poder armazenar os produtos dos seus clientes, enfim, né? É uma estratégia também. E vínculo empregatício, não tem jeito, galera. Se você for contratar, se você comprar caminhões e tiver que contratar motoristas, é importante que você registre, deixe tudo bonitinho, porque é um trabalho que tem uma periculosidade grande, não tem jeito. O cara tá na rua, o cara tá dirigindo, ele pode ficar doente, enfim, é complicado. Não dá para fazer um relacionamento ali, talvez, de prestação de serviço, eu não indico. A maioria dos locais que eu já tive experiência e trabalhei junto, transportadoras, tinham motoristas que trabalhavam com formato CLT ou agregados, como eu falei, nesse formato de ser terceiro, beleza? E, um ponto interessante, galera, quando eu falo de agregados aqui, a gente também pode falar sobre o formato de terceirizar somente o cavalinho, né? Ou seja, se você vai trabalhar só com operações com veículo pesado, né, de carga pesada, você pode opinar por comprar, né, carreta, que é a parte de trás do veículo, né, que é a parte sem tração, e agregar o cavalinho. Tem muita empresa que faz isso que também dá muito certo, beleza? Então, pois bem, a minha ideia nesse bate-papo aqui era explicar para você a divisão sobre uma transportadora que atua com frota e uma transportadora que atua sem frota. Revisando rapidinho, quando você trabalha com uma transportadora que não tem frota, você tem um custo de investimento menor, natural, para você começar. Logo, a sua barreira de entrada para começar nesse mercado, ela também é menor. Infraestrutura, eu coloquei aqui que na balança fica mais ou menos elas por elas, tá? Mas lembrando que dependendo do seu maquinário, dependendo do que você optar, vai acabar tendo uma infraestrutura, vai ter que formar uma infraestrutura um pouco maior, não tem jeito. Barreira de entrada ok, escalabilidade, esse é o principal ponto dentro de toda essa questão. E com o mercado cada vez mais dinâmico, eu defendo sim que mesmo uma transportadora que possua frota, é importante que ela tenha a expertise para conseguir trabalhar com os agregados, com os terceiros, porque TAC, transportador autônomo de carga, certo? Registrado pela NTT, bonitinho, com a ficha em ordem, documento em dia, tudo certinho, aprovado pela gerenciadora de risco, pela sua seguradora. Quando você consegue ter know-how para trabalhar com aquilo, aprender a trabalhar com eles, você consegue escalar o seu negócio muito mais, fechado? E vínculo empregatício, você reduz o vínculo empregatício aqui quando você não trabalha, no caso, com frota, beleza? Esse é o recado, a gente se vê na próxima aula. Valeu!